de hoje é gratidão que constrói projetos. Gratidão que constrói projetos. Quando Deus está no projeto, o projeto está garantido. Quando Deus está no projeto, tem propósito, tem cuidado, tem ensinamento dos céus, tem direção do Senhor, amém? Então que o Senhor possa estar nos nossos projetos. Dezembro é o mês em que muitos ficam num espaço de desistência, e Deus não quer esse espaço para nós. Porque algo vem minar a nossa mente, vem minar o nosso coração, dizendo, poxa, eu projetei para esse ano que eu faria isso, mas aí não deu certo. E aí a gente já começa a desistir, começa a entristecer o nosso coração. É ou não é verdade? Mas Deus não tem esse lugar para nós não, amém? Deus tem um lugar do quê? De filhos. Aonde aquilo que não deu certo, não é para nós desistirmos, mas para nós construirmos nele, amém? Por que você está desistindo enquanto Deus está dizendo para você que é para construir? Porque se Deus está no projeto, não tem desistência. Agora, se o projeto não é de Deus, aí sim, aí a gente deixa o projeto de lado. Mas que o Senhor faça parte dos nossos projetos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Verso de número 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Quem achou aí, dá um glória a Deus. Hebreus 11, verso 1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Quando você começa a agradecer, você está vivendo pela fé. Agradecendo até mesmo por aquilo que você ainda nem viu. Aquilo que ainda nem se concretizou. Isso é tão interessante porque quando você começa a agradecer, você antecipa as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quem tem motivos para agradecer aí, dá um glória a Deus. Já começa agradecendo aí para que Deus possa antecipar os milagres dele na minha e na sua vida. Não é para reclamar, não é para murmurar, não é para desistir, mas é para agradecer e projetar. É o tema do mês de dezembro para nós. Agradecendo e projetando, projetando e agradecendo para a glória do Senhor. Chama Deus para o projeto. Qual projeto da nossa vida esse ano que Deus não estava? Aí sim a gente pode desistir desse projeto. Mas para aquele que Deus está, como que eu faço para permanecer, pastora? Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 18. Diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando a gente projeta algo diante de Deus, quando a gente coloca Deus no negócio, a gente já tem a certeza que não vai faltar nada. É ou não é verdade? Não vai faltar provisão, não vai faltar amparo, não vai faltar, sabe o que também? Correção. Porque muitas vezes a gente acha que se a gente projetar em Deus vai dar tudo certo. Vai ser um mar de rosas, mas muitas vezes vai ter ajustes e às vezes a gente não quer que os ajustes aconteçam. Não falta nada mesmo quando Deus está no negócio, quando Deus está no projeto. E se tiver que corrigir, que o Senhor corrija. Se tiver que alinhar, que o Senhor alinhe. Mas o projeto é dele, Ele está à frente, Ele está conosco para a glória do Senhor. Mas e para continuar, pastora, tendo a certeza de que Deus está nesse projeto? Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso de número 36. Hebreus capítulo 10,
verso 36. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que eles... Não é porque a gente projetou que a gente não precisa fazer mais nada. Por quê, pastora? Porque dezembro é para agradecer. Dezembro é para projetar. Mas dezembro também é para executar. E janeiro a dezembro, pastora, é para permanecer. Para permanecer. Por quê? Porque a gente começa com gás todo em janeiro, é ou não é verdade? Mas quando chega fevereiro, março, o gás já vai dando uma diminuída, o ritmo já vai diminuindo. E aí a gente vai deixando o nosso lugar de permanência, de perseverar, de ter paciência. Eu me lembro quando o Ministério de Intercessão, Deus colocou esse projeto no meu coração na Igreja Família de Cristo há 12 anos atrás. E aí, diante desse projeto, a gente começa animado, é ou não é verdade? Nossa, vai dar tudo certo, anunciei na igreja, um projeto maravilhoso, um projeto de Deus, é ou não é? E aí anunciei, quinta-feira, 15h, nós vamos ter aqui um ministério de intercessão para a glória do Senhor. Lá vai eu, quinta-feira, 15h, para esse projeto que eu iniciei com quem? Com o Senhor. E lá estava o Senhor e eu e o Senhor. Se o Senhor está no projeto, para que desistir? Continue. Ainda que esse projeto, o início seja você e Deus, mas não vai terminar só você e Deus, não. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar colunas, e isso vai se concretizar para a glória do Senhor. Hoje, para a glória do Senhor, eu estava fazendo uma reunião com o Ministério de Intercessão. Hoje tem intercessão 10 minutos antes de começar o culto. Tem intercessão todos os dias no grupo da igreja às 10h, durante anos isso acontece. Tem intercessão em todos os cultos, uma aliança de fé pela nossa família. Tem intercessores da madrugada orando por mim e por você às 3h. Tem intercessores orando às 5h. Tem intercessores orando sobre os seus projetos, sobre os seus pedidos, sobre o seu caderno de oração. Mas um dia iniciou eu e o Senhor. Ei, se você está iniciando um projeto, você e o Senhor, não desista, porque você já tem tudo. É permanecer e permanecer. Muitas vezes não vai ser fácil. Ser constante não é fácil. A gente começa, e para permanecer a gente precisa o quê? Alimentar a nossa fé. A gratidão é um exercício de fé. É um exercício de fé. E sem a gente perceber, a gente vai retrocedendo, a gente vai recuando. Esse ano eu decidi cuidar mais da minha saúde emocional, da minha saúde física e espiritual. E nesse processo de cuidar da minha saúde emocional, eu tive que retomar alguns projetos. E talvez você não queira escrever, mas tudo que Deus está pedindo para você é sentar e escrever. E aí eu me assentei, em primeiro momento, comigo mesmo, para escrever 10 motivos de gratidão pelo meu dia. O primeiro momento que eu fui escrever, eu não conseguia pensar. Como assim, pastora? Sabe por quê? Porque eu venho de um pós-parto, onde eu fiquei 1 ano e 1 mês amamentando de 3 em 3 horas. Isso pela manhã e pela madrugada. Então eu não dormia. Eu praticamente dormia já no automático de ligar novamente. E aí ia fazer as coisas com uma bebê pequena. Começava, por exemplo, recolher a roupa do varal. Não conseguia terminar.
E aquilo sem perceber foi minando o meu coração, e assim vai minando o meu e o seu coração no dia a dia, aonde as pequenas raposinhas vão querendo entrar, para que a gente não seja constante no exercício da fé, da gratidão, da constância, da permanência, para que os projetos de Deus permaneçam na minha e na sua vida. E sem perceber, a ingratidão vai entrando, vai minando o nosso coração, vai tornando sujo. E aí, no lugar da gente agradecer, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a retroceder, enquanto nós deveríamos agradecer. Acontece comigo, acontece com você. Talvez comigo aconteceu nessa situação, mas com você aconteceu em outra, e sem perceber, você já não consegue olhar mais para o seu casamento e agradecer pela bênção que é o seu casamento. Você só vê defeito, você só vê falhas, e isso é o quê? Sem perceber, a ingratidão vai entrando, e a falta de permanência vai saindo da nossa vida. Mas como que nós permanecemos? Perseverando, agradecendo. Pratique esse exercício. E aí eu comecei a escrever, foi difícil. Ai, pastor, é moleza. Experimenta. Eu te desafio. 10 motivos hoje, quando você chegar na sua casa. Peraí, para agradecer, vixe, eu tenho para reclamar. Meu filho não lavou a louça, a minha esposa não fez isso, meu marido não fez aquilo. É ou não é verdade? Para ser ingrato, a gente encontra um livro. Mas e para agradecer? Obrigado, Senhor. Porque eu pude recolher a roupa do varal, mas eu pude também parar e cuidar da minha filha, porque é um tempo que não vai voltar, e eu estou construindo algo no Senhor. O que é mais fácil? Murmurar, é ou não é verdade? Reclamar. Mas o que Deus quer de nós é que a gente venha perseverar. E esse exercício não vai ser fácil. Vai vir situações para mim e para você desistir, para a gente abandonar o barco. Durante esses 12 anos na Igreja Família de Cristo, do Ministério de Intercessão, pessoas entraram, pessoas saíram e pessoas permaneceram. Mas quando Deus está no projeto, a gente não olha para pessoas, a gente não olha para situações, mas a gente continua olhando para o dono do projeto. Ele está comigo, Ele está me sustentando, Ele está me fortalecendo, Ele não vai me desamparar. Ele é o meu sustento, porque o meu projeto está com Ele. E para a glória do Senhor, nós temos uma igreja que tem prazer em orar, aonde tem intercessoras, aonde tem pessoas clamando por mim e por você. Mas tudo começou com um joelho, só eu e Deus. Ei, não desista do começo, porque o fim, se você perseverar, é milagre. É milagre, é milagre, amém? Ah, meu Deus. Projetar não é sonhar solto. Não é, deixa eu projetar aqui. Não, é ter propósito, é ter alinhamento, é ter visão de Deus. Como que Deus pode abençoar esse projeto? Como que eu posso alimentar isso? Sabe o que significa projetar? É assumir um compromisso com o meu e o seu amanhã. E muitas vezes o diabo vai querer que a gente sabote os nossos projetos. Sabe por quê? Porque ele quer estragar o nosso amanhã. E o nosso amanhã, Deus já está abençoando quando nós estamos com Ele. Está na hora de eu e você projetarmos. Está na hora de eu e você colocarmos diante de Deus, sabe por quê? Para proteger o nosso amanhã, porque Deus continua abençoando projetos. O projeto é dele, tem a bênção dele. O projeto dele tem a provisão dele, tem o recurso dele, tem as pessoas que ele vai levantar por um tempo para abençoar esse projeto. Não é fácil começar algo, mas quando nós começamos algo com o Senhor, Ele nos fortalece para permanecer.
que a gente possa entender que nós precisamos assumir esse compromisso com o nosso amanhã. Porque quando a gente não escreve, quando a gente não projeta, quando a gente não coloca diante de Deus, quando a gente não para organizar, Deus não abençoa. Eu me lembro que o pastor e eu sentamos para conversar em uma determinada fase da nossa vida que as coisas estavam bem ruins. E ele diz: vamos projetar, vamos colocar diante de Deus. Em tal tempo, nós vamos mudar. Em tal tempo, nós vamos para Israel. E em tal tempo, aquele sonho que estava abortado, de uma morte no seu útero, nós vamos gerar em Israel. E aí a gente começou a projetar, a gente começou a executar. O que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Sabe o que é o problema? A gente recebe uma profecia, a gente recebe algo de Deus, mas a gente não se move para que isso se realize na nossa vida. E aí depois nós queremos culpar Deus. Deus já deu a ordem, agora cabe a mim e a você a execução, para que o Senhor abençoe com o milagre dele. E aí a gente começou a projetar. E qual foi o primeiro projeto? Colocar num papel, nos unirmos e orarmos a Deus. Tinha condição? Não tinha. Tinha recurso? Não tinha, mas tinha Deus. E o nosso projeto era de deixar de morar de favor para ir para o nosso canto, para a nossa casa, onde nós alugaríamos um espaço para nós. O nosso projeto era: nós vamos para Israel. E para ir para Israel tinha dinheiro? Não tinha, mas tinha fé, tinha gratidão. E aí a gente começou a mover em forma disso. Lembre-se de Ana. Ana está no templo chorando, com os joelhos dobrados lá. Mas quando ela entrega para o Senhor, quando ela projeta no Senhor, quando ela faz um voto ao Senhor, ela levanta daquele templo. Ela já estava grávida? Não, mas o rosto dela era como se já estivesse. Quando você senta para projetar no Senhor, você já levanta, sabe como? Como algo que você já construiu com Ele, para a glória do Senhor. E aí está, para a glória do Senhor, o Israelzinho que foi gerado lá em Israel. Nós fomos para Israel, mas por quê? Porque nós começamos a orar. Procurei os meus pastores e falei: eu tenho um projeto, o projeto é esse. Me ajude em oração, porque em tanto tempo nós estaremos concretizando esse projeto. Mas quantas vezes o diabo quer roubar o meu e o seu coração para que a gente não se alinhe ao anjo da igreja, para que a gente não fale com os nossos pastores. Algum dia você já ouviu da minha boca ou da boca do pastor que nós somos muito ocupados e que não podemos atender a vocês? Algum dia alguém já ouviu isso? Mas o diabo coloca entre as entrelinhas: eu não vou incomodar o pastor, eu não vou incomodar a pastora, porque eles são muito ocupados. Mas a nossa boca não foi falado isso, mas nas entrelinhas o diabo vai querer minar o meu e o seu coração, para que a gente não se aproxime de pessoas que podem orar, de pessoas que podem nos abençoar, de pessoas que podem acreditar junto conosco no nosso projeto, de pessoas que vão jejuar, de pessoas que vão dobrar os joelhos e vão interceder por nós. Todos os anos, 12 dias, o nosso pastor entrega em renúncia ao Deus Todo-Poderoso e à nossa igreja por nós. E em jejum e consagração, sem pisar o pé para fora da igreja, mas dentro da igreja, orando, fazendo lives, falando sobre a palavra, entregando uma renúncia de raspar o seu cabelo, para projetar sobre aquelas coisas que Deus vai entregando no altar para nós, que está ali no eixo espiritual. Mas aí vem algo no nosso coração para dizer: eu acho que o pastor é muito ocupado, a pastora é muito ocupada, eu não vou incomodar com isso. E aí não incomoda com uma crise, com uma situação. É aí quando chega o divórcio. Pastor, pastora, ei, quem mira o seu coração para longe, para distante, não é Deus, é Satanás.
Pastor, o que é isso? Sabe por quê? Porque se a gente caminha em casa dividida, Deus não abençoa nada. Deus não abençoa projeto. O único que vai minar o seu coração contra o seu cônjuge, contra os seus pais, contra os seus filhos, colocando um contra os outros, é Satanás. Deus não está nesse projeto. Quem está com o projeto com Deus não se distancia de Deus e nem de pessoas de Deus. Foi isso que o nosso pastor ministrou aqui no domingo. Precisamos permanecer como filhos amados do Pai, como ovelhas desse rebanho, como pessoas que acreditam no projeto, que não minam o projeto, mas vestem a camisa do projeto de Deus para essa casa. Eu sou filho e por eu ser filho dessa casa, eu vou me levantar e vou buscar mais pessoas para que sejam coroados como filhos do Deus Pai. Foi isso que eu ministrei no culto de mulheres. O nosso lugar, a nossa posição, que você possa se assentar a este lugar hoje. Para de desprojetar, para de tirar do projeto, para de arrancar Deus do projeto, para de arrancar pessoas pontuais e essenciais para abençoar a sua vida do projeto. Me desculpa, mas quantas vezes nós tiramos os nossos pastores, nós tiramos os nossos pais, nós tiramos os nossos cônjuges para colocar um infiltrado usado por Satanás. Para ouvir aquele amigo e deixar de ouvir Deus, para ouvir aquela amiga e deixar de ouvir o Senhor. Ei, esse projeto não é de Deus para nós. Projeto de Deus não tem murmuração, projeto de Deus não tem crítica, projeto de Deus não tem falação, projeto de Deus não tem falar mal. Ei, o seu casamento é um projeto de Deus, mas se todos os dias você fica falando mal do seu cônjuge para os seus filhos, Deus não está nesse projeto e não vai ter restauração, vai ter destruição, porque você está trazendo Satanás para dentro desse projeto. É hora da gente acordar como igreja e despertar, porque projeto com Deus é com Deus, não de vez em quando eu tenho Deus e de vez em quando eu uso a Satanás. Ah, minha família, pastora, eu venho na quarta, dou as mãos, oro, chego em casa, chamo todo mundo de diabo, xingo todo mundo, reclamo, murmuro. Ou eu construo com o Senhor ou eu desconstruo com Satanás. Está na hora da gente assumir o lugar de edificação, de projetar diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5:8, em tudo dai graças. Eu não preciso fazer, mas se eu faço, eu tenho que dar graças. Coloca aí 1 Tessalonicenses 5:18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Eu não preciso fazer nada na igreja. Ninguém coloca uma arma na minha cabeça para eu fazer algo. Mas se eu decidir fazer, eu estou fazendo para o Senhor, não são para as pessoas. E quando eu faço para o Senhor, ei, vigia. É melhor não fazer do que fazer reclamando e murmurando, criticando, julgando, acusando. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo. Quem crê que nasceu de novo aí dá um glória a Deus. Então sepulta de uma vez por todas o velho homem, a velha criatura. Hoje a velha criatura quis levantar do caixão de ele, você acredita? E de vez em quando ela tenta levantar no seu também, tenta levantar do seu, Silmara, tenta levantar do seu, Penha. Eu acordei atrasada lá em casa hoje. E fiquei com raiva porque eu acordei atrasada. E aí as coisas tumultuaram, acumularam. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. E o clima já foi daquele jeito. Repare que a mulher é a edificação da casa. É a alma, é o termômetro. E se ela levanta no giraia, o negócio já fica tenso. É ou não é verdade? O problema não era
o meu cônjuge, não eram os meus filhos, era eu, que estava indignada que eu perdi a hora. E tudo estava atrasado. E aí eu comecei a ficar nervosa. E aí eu percebi que eu estava nervosa, o clima já estragou dentro de casa, que já ficou aquela tensão, ninguém brigou, não aconteceu nada, mas o clima estava lá. De vez em quando, a velha Angélica vai querer levantar do caixão, a velha Clésia vai querer levantar do caixão, a velha Liseide vai querer levantar do caixão, mas a gente tem que se lembrar que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, ela já morreu. Então o que a gente faz? Estou me levantando aqui, ó, como filha de Deus, não mais como a velha Angélica. Queria pedir perdão para todo mundo aqui. Todo mundo ficou assim olhando para minha cara. O que está acontecendo? Sabe o que eu queria pedir perdão? Porque hoje eu acordei assim, e aí o clima já ficou ruim, não tem nada a ver com vocês. Me perdoa por essa situação. A velha Angélica continuou lá, ó. Mas quantas vezes a gente fala assim, dá licença, Deus, deixa eu levantar ela aqui um pouquinho. Ei, está na hora de sepultar de uma vez por todas e viver projetando no Deus Todo-Poderoso, sendo filha, sendo filho, sendo aquele que honra ao Pai em gratidão a Deus. Em tudo dai graças. Será que a gente está dando graças em tudo? Ou a gente está murmurando em tudo, reclamando em tudo? Que a gente possa trazer esse ambiente de dar graças a Deus, de louvar a Ele, de bendizer a Ele. Eu sempre agradeci pelo alimento, sempre. Isso eu não tenho o que falar ou reclamar, eu sempre agradeci a Deus. Mas o meu entendimento mudou tanto quando meu pai ficou hospitalizado naquela UTI, porque eu tive que ver o meu pai aprender a beber água de novo, a se alimentar de novo, a ir no banheiro sozinho de novo, a tomar banho sozinho de novo, a fazer tudo sozinho de novo. E para começar a beber água, ele bebia água que parecia um álcool em gel. Não sei se alguém já ficou com alguém hospitalizado aqui. E era uma água grossa assim, que parecia um álcool em gel. Outro dia eu até achei que eu estava dando álcool para ele. Falei, sangue de Jesus. Por quê? Porque para não engasgar com a água. Porque ficou muitos dias entubado. E aí, todas as vezes que eu vou beber água, eu entendo agora de verdade o poder de dar graças. Será que Deus vai ter que nos levar para alguns lugares para a gente entender o poder de dar graças de verdade e não da boca para fora? É algo muito sério para a gente refletir, que seja de verdade o nosso falar, a nossa boca, o nosso coração. Que a gente possa dar graças de verdade por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, porque se não fosse Ele, o que seríamos de nós? O que seria de nós? Que a gente possa agradecer o Senhor de todo o nosso coração. E aqui eu separei algumas perguntas. Pelo que eu preciso agradecer? Você já parou para pensar nisso? O que Deus fez? O que Ele me livrou? Onde Ele me sustentou? Onde Ele me transformou? Responde a primeira pergunta. Aonde eu devo agradecer? Da onde Deus te tirou? Da onde Deus me tirou? É onde a gente deve agradecer. Em tudo dai. Mas o Senhor nos chama para vigilância, para que a ingratidão não descarte o projeto. Porque nós podemos começar com Deus, mas também podemos terminar sem Ele. Aonde nós esquecemos Jesus nos nossos projetos, da nossa vida. Jesus com 12 anos está na festa lá no templo e os seus pais, José e Maria, o esquecem.
3 dias de caminhada à frente e esquecem Jesus. Esquecem Jesus. Meu Deus, como é que José e Maria esqueceram Jesus? Mas como é que a Angélica esqueceu Jesus? Como é que a Ana e o João esqueceram Jesus? Como é que a Rani esqueceu a Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu esqueci Jesus no meu dia a dia, na minha caminhada? Porque é tão fácil às vezes a gente olhar para José, para Maria, para Joaquim, para Beatriz, mas é difícil olhar para cada um de nós e nos lembrarmos aonde nós esquecemos. Jesus não pode ser esquecido nos projetos. Que Ele possa estar no nosso projeto em nome de Jesus, amém? A falta de vigilância transforma milagre em rotina. Quando a gente deixa de vigiar, quando a gente deixa de ligar alguns alertas, aquilo vai se tornando rotina, corriqueiro. Aquilo que foi um grande milagre para a nossa vida se torna comum. Aquilo que a gente tanto sonhou, projetou em Deus, orou, dobrou os nossos joelhos, jejuou. Se a gente não vigiar, se torna em nada. Se torna comum demais, que nem a gente lembra que é milagre. Por isso nós precisamos vigiar diante daquilo que o Senhor tem feito por mim e por você. Vigilância, sabe qual é a nossa vigilância? Gratidão. Gratidão, diga, a minha vigilância é gratidão. Coloca o primeiro tópico aí, por gentileza. O primeiro tijolo é a gratidão, mas o que mantém de pé é a constância. Coloca o primeiro tijolo. Mas o que vai manter esse tijolo de gratidão é a constância. E constância vem em dias bons e dias ruins. Constâncias vêm em dias de chuvas e dias de sol. Constâncias vêm em dias em que eu não tenho vontade, mas eu entendo a necessidade. Ah, mas é só mais um culto. Não, é só a constância sendo aumentada na minha vida. Porque quando eu recebo fé, eu recebo gratidão. Eu movimento a minha gratidão quando eu recebo fé. E quando eu venho no culto, aquele culto que eu estou cansada, aquele culto que eu não quero ir, aquele culto que eu tenho tantos compromissos, a fé está sendo gerada em mim para que a constância continue, até que aquele dia passe e o outro dia chegue, porque a noite não dura para sempre. Mas a alegria vem pelo... Mas quando o seu milagre chegar, você vai se lembrar de cada culto de constância que você teve. Cada fé que foi acrescentada sobre a sua vida. Cada gratidão que foi gerada. Que você possa viver isso na sua vida. Que eu possa viver isso na minha vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.